As escrituras revelam que haverá um futuro reino literal. Porém, na presente dispensação da graça, esse reino é espiritual. O reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 21. Nesta lição, que encerra o atual trimestre, estudaremos a respeito da implantação do reino de Deus no mundo, do contraste entre quem vive sobre a ordenança desse reino e o que vivem de acordo com os valores desse mundo. Assim, o propósito é lembrar como Deus age para habitar conosco e reforçar que, embora vivamos grandes desafios, o reino de Deus permanece agindo no mundo por meio da igreja. A paz do Senhor, povo de Deus. Para você que é novo por aqui, eu sou diaconisa Tânia Anjo, sou professora de escola bíblica dominical. E hoje estamos encerrando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que teve o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. A lição de hoje, a última lição, é a lição 13, o mundo de Deus no mundo dos homens. O texto hoje vai nos dizer assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido, que é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A verdade prática vai nos dizer assim: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 1, versículo do 21 ao 23 e Gálatas capítulo 4, do versículo 3 ao 7. Os objetivos da lição é esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo e 2, pontuar as bênçãos de uma vida no reino e 3, assinalar os males de uma vida no mundo. Irmãos, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar a palavra de Deus. E esse slide estará disponível aí embaixo na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, o reino de Deus no mundo. O que é o reino de Deus, né? O reino de Deus é o reino onde Deus reina supremo e Jesus Cristo é o rei. Nesse reino, a autoridade de Deus é reconhecida e sua vontade é obedecida. É o atual reinado espiritual de Deus sobre o seu povo e o futuro reinado de Jesus no reino milenar. Esse é o reino de Deus. O povo de Deus no lugar de Deus, sob o governo de Deus, tá? Subtópico 1, a encarnação de Cristo. Mateus, o Evangelho de Mateus, ele descreve os eventos que antecederam, né, o nascimento de Jesus. Maria, milagrosamente, concebe um bebê do Espírito Santo. José, seu futuro marido, tem um sonho em que o anjo diz: José, filho de Davi, não tema tomar Maria como sua esposa, pois o que nela é concebido é do Espírito Santo. E ela dará à luz um filho e chamará do seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Então Mateus acrescenta seu próprio comentário: tudo isso ocorreu para cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que significa Deus conosco. Mateus também explica que tudo isso aconteceu dessa forma para que as profecias que haviam sido escritas sobre ele pelos profetas se cumprissem. João Batista começou seu ministério anunciando que o reino dos céus estava próximo. Nós lemos isso em Mateus 3:2. Há muitos nomes que usamos sempre que nos referimos a Jesus. Nós o chamamos de Salvador, Mestre, Senhor,
redentor e até mesmo de amigo. Mas há um nome que raramente usamos, talvez apenas de repente no Natal, mas é provavelmente um dos maiores nomes já dados a Jesus. Deus conosco. No mundo do homem não existe perfeição. É tudo imperfeito. A natureza exterior da imperfeição é desanimadora. Temos mais guerras, mais imoralidades, mais perversão e mais maldade. Então Deus está contra nós? Não, é lógico que não. Deus desceu à terra pessoalmente em Jesus para nos salvar. Ele é Deus conosco. Deus deseja estar conosco todos os dias. Ele deseja estar em nossas casas e Ele deseja estar em nossos relacionamentos como maridos, esposas, pais e filhos. Ele deseja fazer parte do nosso trabalho e carreira. Ele quer estar envolvido com nossas finanças e saúde também. Ele quer habitar, influenciar todas as áreas de nossas vidas. Ele é Deus conosco. Subtópico 2, a mensagem do reino. Qual é a mensagem do reino? Jesus começou seu reino com as palavras: arrependei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Suas palavras seguintes foram para 2 pescadores, enquanto trabalhavam em seu comércio ali. Ele disse: siga-me, e eu vos fareis pescadores de homens. Isso está lá em Mateus capítulo 4, versículos 17 ao 19. A mensagem do reino foi aplicada à vida dos homens em relação à sua ocupação. Eram pescadores de peixes. Mas Jesus os chamou para se tornarem pescadores de homem. Ainda pescando, mas com um propósito maior em vista. A mensagem do reino, em seu funcionamento, eleva o aspecto, terreno de nossa vocação em um propósito muito maior. A palavra reino foi mal interpretada e mal aplicada muitas vezes, foi relegado a um futuro céu ou milênio. A mensagem do reino deve ser uma realidade presente em nossas vidas. O reino está à mão, quer dizer, significa que está ao nosso alcance, na realidade e na função. Não implica estar em um lugar de governo, mas sim a operação dos princípios do reino em nossas vidas. O reino está próximo, ele dizia, requer submissão ao governo de Deus em nossas vidas. Buscar o reino é fazer do governo de Deus o objeto de nossos desejos, é reconhecer Jesus como rei e colocar tudo em nossas vidas em sujeição ao seu governo do reino. Subtópico 3, os valores do reino. O reino de Deus está dentro de você, ou entre você. Quando Jesus disse isso, lá em Lucas capítulo 17, 21, vemos Jesus quando foi questionado pelos fariseus sobre quando o reino de Deus haveria de vir. A resposta simples é que Jesus estava dizendo que ele, o rei do reino de Deus vindouro, estava no meio de seus detratores. Seus discípulos mais próximos, incluindo os apóstolos, ainda não haviam sido batizados, pelo que aí todos os cristãos se tornariam depois templos do Espírito Santo. Então, ou seja, nos quais Deus e o poder do reino habitam conosco hoje. Quando aceitamos Jesus, tornamos-nos parte do seu reino, ou ainda mais, somos de sua família. Sua presença, poder e paz vivem dentro de nós. Em Mateus capítulo 5 ao 7, no Sermão do Monte, ele está fornecendo uma imagem completa de um cidadão do reino. Jesus convoca aqueles que seriam seus seguidores, a devoção radical e a dependência radical de Deus. Seus seguidores devem ser mansos, não devem retaliar, devem ir além da lei, da letra,
para seu espírito, devem fazer o que é certo, devem depender de Deus para suas necessidades e perseguir seus interesses em vez dos seus, e devem deixar os julgamentos espirituais do coração dos outros para Deus. Em suma, as verdadeiras pessoas do reino vivem para Deus, não para si mesmas. A presença do reino de Deus presente entre nós. Você vê isso em seu coração? Você convida Jesus diariamente para governar a sua vida? A sinopse do tópico 1 diz assim: o reino de Deus no mundo se caracteriza pela encarnação de Jesus Cristo, além da propagação de sua mensagem e valores. Tópico 2, as bênçãos de uma vida no reino. Subtópico 1, remissão dos pecados. Perdão de todos os pecados, né? Remissão é perdão de todos os pecados. Todos os homens nascem escravos e são mantidos em cativeiro pela força ou entendimento deste mundo decaído. Os homens muitas vezes recorrem à religião para encontrar ajuda básica na reconstrução de sua vida. Mas a religião pode levar as pessoas a mais escravidão em vez de um encontro com Deus verdadeiramente. Assim também, nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Gálatas capítulo 4, versículo 3. O contexto geral é a transição da ordem do Antigo Testamento para a nova ordem em Cristo, que é a nova aliança. Paulo está olhando para a sua vida passada como judeu e pensando em como ele estava sob a lei de Deus. No seu caso, ele estava sob a lei de Deus, mas não descansando no cumprimento da promessa de Deus. Porque foi assim, os princípios da lei de Deus trouxeram condenação em sua vida. Às vezes o povo de Deus é chamado ao arrependimento e ao afastamento dos atos físicos externos, pecados de omissão e comissão. Mas a questão do coração ou da pessoa interior está sempre presente, mesmo lá. Qualquer arrependimento que aconteça deve ser mais do que mera mudança comportamental externa, ou então não é arrependimento verdadeiro. Jesus veio para salvar o seu povo do seu pecado. Isso significa, antes de tudo, nos salvar da penalidade de nosso pecado. Assim, o Deus uno e trino resolveu o dilema enviando Deus, o Filho, para se tornar um homem, Jesus Cristo, que morreu na cruz como o sacrifício que pagou por nossos pecados. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, diz: Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, para que pudéssemos nos reconciliar com Deus. Nosso juiz nos amou e pagou a pena por nossos pecados. Subtópico 2. Adotados e herdeiros de Cristo. O que é um herdeiro? A enciclopédia, quase não sai, Becker, da Bíblia, define a palavra herdeiro como aquele que herda algo ou que tem direito a uma herança futura. No Antigo Testamento, o primogênito tinha direito a receber uma parte em dobro da herança após a morte do genitor, do seu pai. Esse privilégio era chamado de direito de primogenitura. No Novo Testamento, o termo primogênito é frequentemente usado em referência a Jesus Cristo. Os crentes em Jesus são como irmãos mais novos, a quem é prometida uma parte na herança. Quem é o herdeiro? Todos os crentes, homens e mulheres, tornam-se filhos e herdeiros de Deus através da fé em Cristo Jesus. Fomos enxertados na videira verdadeira. Em Jesus somos a igreja, o novo Israel,
a vinha eleita do Senhor. Qual é a nossa herança? Bom, a nossa herança é a glória futura com Cristo, incluindo todas as recompensas prometidas a nós para a eternidade. Essa herança é descrita em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4, como imperecível, não contaminada e não desbotada. Em nosso futuro glorioso não haverá mais morte, choro ou dor, mas apenas alegria e prazer para sempre na presença de Deus. A sinopse 2 da lição vai dizer assim: a remissão do pecado, a adoção e o torna-se herdeiro de Cristo são bênçãos de uma vida no reino. Tópico 3, os males de uma vida no mundo. Subtópico 1, a escravidão do pecado. O inimigo, ele quer que duvidemos da eficácia da graça de Deus e da certeza da sua misericórdia. O pecado é um poder que escraviza. Desde o princípio, o pecado de Adão e Eva tornou-se o pecado de todos. Consequentemente, nascer em Adão é nascer escravo do pecado. E isso é muito parecido com o grande mal da escravidão humana que vemos em nossa história. Uma das tragédias do sistema escravocrata no Brasil era que as crianças nascidas de escravos também eram escravas. Mas Cristo quebrou essa maldição do pecado em Adão e assim libertou os filhos de Adão. Não mais como escravos do pecado, mas agora escravos da justiça. Não mais preso pelo jugo da escravidão, mas agora livre em Cristo Jesus. No entanto, essa liberdade está sempre sob ataque, sempre, continuamente. Quando uma pessoa for libertada da pena do pecado através da cruz de Cristo, muitas vezes essa pessoa pode permanecer em cativeiro, a culpa e vergonha de seu pecado. Isso é algo mental. A cruz liberta, no tanto da escravidão do pecado como da culpa. É aqui que a promessa e o pronunciamento de Romanos 8:1 são fundamentais para a vida cristã. Quem está em Cristo Jesus não está mais sob a condenação pelos pecados cometidos. Em outras palavras, Jesus não apenas pagou a dívida, mas também carregou a culpa e a vergonha, muitas vezes associadas a ela. O que isso significa aqui para nós? Bom, talvez possamos primeiro considerar as maneiras pelas quais as pessoas tentam ganhar sua liberdade. O oposto de ser livre é ser escravizado ou preso. Há pessoas hoje que se sentem presas? Sim. Algumas pessoas podem se sentir aprisionadas na pobreza ou na irrelevância. Eles podem se sentir que não são importantes. Hoje em dia as pessoas entendem liberdade, liberdade do exército ou do governo, mas dos direitos civis, como o direito do LGBTQIA+, liberdade das restrições ou liberdade de expressão. Algumas pessoas também podem sentir que não tem propósito na vida. As pessoas que estão presas sempre tentam escapar dessa restrição através da racionalidade. A resposta racional, por exemplo, a ficar preso na pobreza é buscar dinheiro. Muito similarmente, se você está preso na desimportância, você vai procurar ser importante. Se você está preso na solidão, você vai tentar se casar ou ter um monte de amigos ou relacionamentos tóxicos. Sua compreensão pessoal da liberdade é o que você deposita na esperança. Pode ser sua carreira, uma pessoa ou uma posse. Não importa, são coisas que o nosso mundo consideram boas e importantes hoje. Mas todas essas coisas passarão eventualmente. Eles podem até desaparecer em sua vida. As pessoas podem perder sua reputação,
sua carreira, seus relacionamentos e seu dinheiro da noite para o dia. Como cristãos, somos livres de todas essas restrições. Mas o que isso significa para nós? Estar livre do pecado significa que você não está mais sob o seu controle. Está livre do controle do pecado. Não significa que você não vai pecar. Nunca mais. Não. Estamos livres do pecado, nos tornamos mais capazes de resistir ao pecado e ao seu poder. Somos capazes de ser bênçãos uns para os outros e herdar as bênçãos de Deus também. Uma maneira de estarmos livres do pecado é que estamos livres do domínio de coisas que são temporáveis, são temporárias. E em vez disso, podemos nos concentrar no que é eterno, o próprio Deus. A subtópico 2, filhos da ira e condenação eterna. Acompanhe comigo. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Efésios capítulo 2, versículo 3. Nós já vivemos e nos conduzimos nas paixões de nossa carne, nosso comportamento governado por nossa natureza corrupta e sensual, obedecendo aos impulsos da carne e aos pensamentos da mente, nossos desejos ditados por nossos sentidos e nossas imaginações sombrias. Éramos então, por natureza, filhos da ira de Deus e herdeiro da sua indignação como o resto da humanidade. Para Paulo, essa mortandade tem um contexto e uma causa específica. Nós estávamos mortos e por causa das nossas transgressões e pecados. Ao escrever assim, Paulo ele capta dois aspectos de nossa caminhada anterior. Nossas transgressões eram múltiplas e variadas. Estávamos envolvidos em todos os tipos de pecado. Raiva, luxúria, ganância, inveja. Nesse exato momento, milhões de incrédulos estão vivendo suas vidas de acordo com o que parece certo aos seus próprios olhos e em total desrespeito aos mandamentos justos e verdadeiros de um Deus santo. Trata-se, com efeito, de a criatura torcer o nariz para o Criador, na sua convicção de que ele realmente sabe o que é melhor. É por isso que a igreja se encontra e deve encontrar-se cada vez mais desfasada da cultura e do mundo em que vivemos. É por isso que os valores, padrões e ética dos crentes devem estar fora de sincronia com o mundo em que vivemos. A sinopse 3 da lição vai dizer assim: a escravidão do pecado, a ira e a condenação eterna são elementos dos males de uma vida no mundo. Para concluir, os judeus aguardavam um reino literal para libertá-los da opressão política de sua época social e econômica. Cristo os corrigiu e afirmou que o reino de Deus não vem com aparência exterior, isto é, não seria terreno, mas espiritual. O reino literal ainda será implantado, tá? Nesse aspecto, Cristo veio para resgatar o homem do pecado. Isso requer arrependimento, fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna. Assim, os valores cristãos devem ser observados pela igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo mal. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, estarei de volta aqui para o 4º trimestre. Creio que esse 3º trimestre também foi bênção pura para todos nós. Aprendemos muito. E o 4º trimestre vem aí. Conto com vocês. A paz do Senhor a todos.